Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Queridos irmãos, dando sequência à série Escatologia Simples, vamos responder mais umas questões nesta hora. A pergunta dessa vez é uma que sempre está sendo recorrente, né? Sempre recorrente, sobre a questão do arrebatamento secreto. E um dos pontos é que dizem que um será levado e outro deixado. Então, ali está claro para muitos que é o arrebatamento secreto. Eu sempre digo, se você não observar o contexto, nós vamos ter dificuldades na nossa compreensão dos textos bíblicos. Olha bem, Mateus 24, versículo 40. Só isso aqui por enquanto, depois eu vou ler mais. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. No texto de Lucas 16, 26 a 37, fala também, eu vou ler daqui a pouquinho. Então fica a pergunta, aqui está falando do arrebatamento secreto? Aqui está conectado com um momento de vinda súbita, o rapto secreto da igreja, no momento, no abrir e piscar de olhos? Eu já disse que o abrir e piscar de olhos é a transformação do corpo batido em corpo de glória. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Falando para a igreja. No momento, no abrir e piscar, no abrir e fechar de olhos. Isso aqui relaciona-se à vinda do Senhor. Quando ele voltar, os mortos serão ressuscitados todos e os vivos em Cristo Jesus terão seu corpo de glória, transformados. Pois bem, agora, vamos ler um pouquinho mais. Aí fica, né? Então, tá vendo? Aqui é arrebatamento secreto. Um deixado, outro levado. Deixado numa cama e levado, não um casal, né? Levado um dos dois. Dois no campo, trabalhando lá na lavoura, um é tomado, outro é deixado. É o arrebatamento secreto. Não faz sentido? Não parece que é mesmo? Mas se você observar o contexto, nós vamos enxergar outra coisa aqui. Eu já tenho no meu canal 2 sermões que eu falo sobre esse assunto, mas hoje eu quero deixar bem, de forma simples, bem de forma sucinta e rápida, essa questão respondida. Vamos observar, nós estamos em Mateus 24, e aqui, a partir do versículo 36, diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, falando da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Está falando da volta do Senhor Jesus, está falando do arrebatamento secreto. Para muitos é isso, mas olha bem, daquele dia e hora. Então, é naquele dia e hora. Aquele dia e hora o quê? Daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém pode pôr data. Mas unicamente o Pai. E como foi dito, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Presta bem atenção. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias que antecediam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Seguia a vida normalmente. Não há problema em comer, dar em casamento, trabalhar, construir, edificar. Não é essa a questão. A questão é seguir o curso tranquilo a despeito da mensagem que Noé trazia. Mesmo Noé anunciando, mesmo Noé pregando, mesmo Noé sendo pregoeiro da justiça, anunciando sobre o dilúvio, para que os homens se arrependessem dos seus pecados, o pecado havia se avultado de tal maneira que Deus tomou a decisão de destruir a terra no dilúvio, mas as pessoas não deram crédito, não deram ouvidos, presta bem atenção. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Presta atenção no verbo levar. Veio o dilúvio e levou a todos. Então, aqui você começa a observar esse verbo, levou a todos. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada, verbo levar, uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar, destruir, tomar, arrombar a sua casa. O contexto não fala de arrebatamento secreto. O contexto fala das pessoas que não deram crédito, que não vigiaram, que não tiveram atenção. Só você observar, como nos dias de Noé, verso 39. Desapercebidos, não creram, e todos foram levados para onde? Para o arrebatamento? Aqui fala de arrebatamento secreto, meu irmão.
Por isso que eu digo, se você não estudar com critério, se você não observar a escritura sagrada no seu contexto amplo, você fica com problemas, fica com dificuldades. Observe no mesmo sentido a Lucas 17, de 26 em diante, até 37. Lucas 17, capítulo 17, vai falar da mesma situação. E a questão aqui é que a vinda do Senhor seria súbita, o aviso estava sendo dado e as pessoas não estavam dando crédito, a exemplo do que aconteceu nos dias de Noé. Olha bem, aqui em Lucas 17, o versículo 26 em diante, o que está escrito. E depois eu seria sempre todo o que eu li, que eu não li, o que você tem para frente, para ficar mais contexto. Mas aqui vai dar para pegar o que a gente está querendo. E como aconteceu nos dias de Noé, está voltando a falar dos dias de Noé, que Noé pregava, que Noé anunciava, e as pessoas continuavam seguindo sua vida normalmente. Planta, colhe, vende, compra, negocia, constrói, casa, descasa, tem filho, filho nasce, cresce, trabalha, casa, e assim, e a pregação do evangelho, não, isso é conversa, isso é conversa, até que veio o dilúvio e levou a todos. Levou a todos quem? Para onde? Nós temos que identificar os personagens. Noé e sua família entraram na arca, até o dia, Mateus fala, né, 24, até o dia em que Noé entrou na arca e levou a todos. É o exemplo do arrebatamento secreto. Você está na arca, é como se Cristo voltasse, ele é a arca e tal. Presta bem atenção. Mas, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Lá em Mateus 24, fala, e os levou a todos, né? 24, de 37 a 43. Aqui fala, consumiu, destruiu. Talvez a sua versão esteja destruiu. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Noé e a sua família na arca? Não, os que estavam fora, os que foram levados. E levou a todos e consumiu a todos. Preste atenção. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Consumiu. Como foi no dia de Ló? Compravam, vendiam, negociavam, casavam, etc. Até que Ló foi retirado. Então aqui é o arrebatamento secreto. Não. Não há nada de secreto aqui. Quando Jesus voltar, a igreja vai ser glorificada. Vai subir ao encontro do Senhor e ele desce aqui na terra para o juízo. Para essa Lembra que eu falei no último vídeo? Nós sempre falando sobre as 4 perspectivas, essa perspectiva em 4 colunas: criação, queda, redenção e consumação. Na consumação vai haver os galardões, a premiação, a glorificação, mas também vai haver o juízo para aqueles que rejeitaram o evangelho. Preste bem atenção. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, de aparecer, né? Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro deixado. 2 então juntas, moendo, uma será tomada e a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. E respondendo disse-lhes: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. A tradução mais coerente é os abutres. Por quê? Porque o sentido aqui é: vocês vigiem, deem crédito, ouçam a mensagem, porque no dia que o Filho do Homem vier, vai ter um povo já na arca, guardadinho, protegido na arca. E aqueles que estiverem fora, ou seja, que não estão na salvação, serão levados, serão destruídos, serão consumidos, conforme diz a palavra do Senhor. Então, observe novamente, Mateus 24, 39. Vamos voltar lá para Mateus 24, versículo 39. Mateus 24, aqui está.
23, 24, 39. Aqui. Então, e não perceberam, até que veio o dilúvio, olha bem, até o dia em que Noé entrou na arca, verso 38. E não perceberam, até o que veio o dilúvio levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas então quer dizer que não percebeu porque foi secreto? Não, meu querido. Porque o envolvimento com as coisas do mundo secular são tão grandes, são tamanhas, que não dão crédito, não percebem o perigo iminente, não percebem que a vinda do Senhor cada dia mais se aproxima. Breve virá o nosso Senhor, e aqueles que não estiverem em Cristo estarão eternamente condenados, eternamente perdidos. Esta é a grande verdade que tem que ser dita. Pastor, mas na hora de evangelizar, nós temos que falar isso aí. Ora, Paulo, Silas, Jesus Cristo, Pedro, os apóstolos chegavam, eles eram chamados de perturbadores. Eles não chegavam dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, para qualquer um. Eles chegavam dizendo o seguinte: Deus é amor, houve um amor tão grande que ele enviou o Filho para morrer na cruz, mas aquele que o recebe, aquele que crê, aquele que é recebido por ele vai dar salvação eterna e nunca se perde. Aquele que rejeita, continua debaixo de condenação e partirá para a eternidade sem a salvação em Cristo Jesus. Presta bem atenção. No verso 43 de Mateus 24, diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, roubar a sua casa, destruir a sua casa. Então, como um bom pai de família, como alguém atento, perceba que a vinda do Senhor se aproxima. Crendo ou não crendo no Evangelho de Jesus Cristo, crendo ou não crendo que ele foi na cruz para morrer por pecadores, isso daí, se você crê, se você não crê, se você crê, evidentemente você tem salvação. Se você não crê, vai acontecer tudo que tem que acontecer da mesma forma. Então renda-se a Jesus Cristo, ouça o Evangelho, se arrependa dos seus pecados, porque como foi no dia de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Compravam, casavam, comiam, vendiam, plantavam, faziam isso. Então, quando ele vier, 2 numa cama, por quê? 2 no campo e 2 numa cama, porque fuso horário, aqui no Brasil é dia, no Japão é noite, na China, por exemplo. Então, presta atenção, Cristo vem, 2 no campo, 1 levado, 1 tomado. 2 no moinho, 1 tomado, 1 levado. 2 trabalhando em alguma coisa. 1 tomado, outro levado. O que significa isso? E levou a todos. Lembra lá da arca? Até que não entra na arca e não perceberam, e levou a todos. E Lucas fala, e destruiu, e os consumiu. O que quer dizer isso? Os que estão em Cristo estão guardados, estão protegidos. A exemplo de que como Noé, a exemplo de Noé, que estava na arca com a sua família protegida. Quem está em Cristo, com a sua família, com seus membros, com o seu povo, o que estiver na arca, o que estiver em Cristo, é uma tipologia. Estes estarão seguros. Os que estão fora estão perdidos, condenados eternamente ao lago que arde com fogo e enxofre, ao Geena, ao inferno. Então, só que tem um versículo que as pessoas também usam, está em Mateus 24, 31. Volta um pouquinho comigo. Aqui em Mateus 24, 31. Eu vou ler o 30 ou 31. Eu vou ler o 29, tá? E logo depois da aflição daqueles dias, fortalecendo que Cristo voltará após a aflição, ou após a grande tribulação, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Todos vão ver. Eis que todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram. Está lá em Apocalipse 1. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui fica a pergunta, mas não seria este o versículo que corroboraria para dizer que esses levados, tomados um da cama, um do moinho, um do campo, não seria esse que o anjo vai tomar, que vai levar? De novo eu falo, se não observar o contexto, nós vamos ter sempre problemas com a interpretação do texto. Realmente os anjos vão ajuntar como diz o texto. Mas vamos ver o que diz o texto. O texto está falando o quê? Vigiem, porque haverá destruição. Vigiem, porque quem não estiver na arca vai ser exemplo daquele povo de Noé. Serão todos levados.
Lucas, serão todos destruídos, serão todos consumidos. Presta bem atenção. Então o contexto ali é vigiar, porque haverá um juízo, não sabemos a hora. O que nos chama a atenção é que os escolhidos são juntados pelos anjos, correto? É o que diz o texto, é o que vai acontecer. Mas em Mateus 13, 41, nós precisamos ler, Mateus capítulo 13, e versículo 41, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 37 em diante, que fala da parábola do joio e do trigo. E no finalzinho, no versículo 37, ele começa a explicar. Então diz assim, verso 37 de Mateus 13. Mateus 13, 37. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Note isto. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, a igreja, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Note bem, os anjos vão estar ativos, como estão nesse momento também, na ocasião da consumação. Presta bem atenção. Não estou dizendo aqui para fazer culto a anjo, nada disso. Envia o anjo lá. Não, nós oramos ao Senhor. Se ele tiver que fazer como fez com Pedro, com outros irmãos, vai acontecer. Mas vamos lá. Hoje não é esse assunto, vamos desenrolar isso daqui. Na separação, do joio e do trigo, os anjos vão ser enviados. Na vinda do Senhor Jesus, os anjos vão ser enviados. E perceba, os anjos vão estar separando o joio do trigo. O joio vai ser lançado na fornalha e vai se queimar, juízo condenatório. E o trigo vai estar com Cristo, conforme Moisés. Oh, meu Deus, Moisés está querendo entrar na arca hoje, hein? Conforme Noé na arca. Né? Então, presta bem atenção. A questão aqui, mas então lá em Mateus 24, 31, é que tomou. Não. Ali fala que levou para destruição. E quem ficou? Ficou para a salvação, meu querido. Quem ficou? Ficou na arca, ficou em Cristo, ficou guardado, ficou como Ló, protegido, que tirou então da cidade de Sodoma e de Gomorra, Adimá e Zeboim, aquela região toda. Presta bem atenção aqui em Mateus 24, versículo 31 e 32. Mateus 25, 31 e 32. Se você começar a ler, você vai ver sobre a parábola das 10 virgens, depois vai estar os talentos, e depois o julgamento das nações. O versículo 31 fala assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Lembra do joio do trigo? Um tomado e um deixado? Não é tomado em arrebatamento secreto, é tomado para levar, como as águas do dilúvio levou para a destruição, para consumir. Então aqui é juízo. Então vamos observar, Mateus 25, 46, olha o que diz. E irão, aqui fala das ovelhas, dos bodes, os bodes irão para o reino eterno, né? Vou ler aqui o versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele continua falando. Aí voltamos aqui para o versículo 46. E irão estes, a igreja, os justos que vão resplandecer como astros, e irão estes aqui dos ímpios, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, porque os justos vão resplandecer como o sol. Então aqui, não fala do arrebatamento secreto, Mateus 24, em Lucas 17. Um deixado e outro tomado, não é arrebatamento secreto. Esqueça essa heresia. Uma coisa é um erro, outra coisa é heresia. Toda heresia é um erro, mas nem todo erro é uma heresia. Só pode errar, pode confundir, pode falar uma coisa que não tem uma boa compreensão ainda. E vai amadurecendo, e vai compreendendo, e vai ensinando. No entanto, estou convicto de que o ensinamento do arrebatamento secreto é uma heresia que traz muitas dificuldades, é algo deletério, é algo que traz
transtorno, que traz na mente de muitos, uma falsa paz, porque, observe bem, Jesus está dizendo que logo após a aflição daqueles dias, você vai acreditar num homem que vem 180, 200 anos ensinando aí com os seus povo aí e tal, ou vai acreditar no que está na Escritura? Ah, mas está lá, um será levado e outro deixado. Não, levado para condenação, a exemplo da água do dilúvio, que levou a todos, como no dia de Noé. Então, vamos observar Mateus 25, 34. Olha o que diz. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então responderá, dizendo, verso 45, em verdade vos digo que quando um desses pequeninos o não fizeste a mim. A um desses pequeninos não fizeste a mim. E irão estes, os pequeninos aqui, a igreja, irão eles para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Ponto. O que quer dizer Mateus 24 e Lucas 17, nos textos que eu citei aqui? Né? Mateus 24, de 37 a 43, e Lucas 17, de 26 a 37. Quer dizer que, a exemplo dos dias de Noé, veio o dilúvio, e não perceberam até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Quando Cristo voltar, não sabe se o dia, o texto lá diz assim, vigiem, porque vocês não sabem o dia, não sabem a hora. Se o pai de família soubesse, ele vigiaria para que não fosse tomada a sua casa, destruída a sua casa, consumida a sua casa, levada a sua casa. O texto está dizendo, não haverá arrebatamento secreto, mas haverá um dia certo de juízo. Atos 17, 31 deixa bem claro isso, que haverá um dia por Deus determinado de juízo, em que os homens vão prestar conta diante do Senhor. As pessoas ficam nessa heresia do arrebatamento secreto, porque após o arrebatamento secreto, que não existe, mas na mente desses existe, será levado à igreja. Então, uma parte da igreja que não está muito firme vai estar aqui na terra. Então, há tempo ainda de se acertar com Deus. 7 anos. Então, eu tenho 7 anos. E quem disse que vai ser 7 anos? E quem disse que é arrebatamento secreto? É uma heresia, eu não vou dizer que é um erro, porque é uma heresia, que de fato é um erro também. Mas ela é muito mais que um erro, é uma heresia, que vem sendo disseminada há muito tempo. Mas, graças a Deus, Deus tem despertado muitas pessoas para enxergar isso e entender isso. A salvação está em Cristo Jesus. Salvos em Cristo, guardados em Cristo, protegidos em Cristo, quando Ele vier, o dilúvio do juízo, que vai levar a todos, não um dilúvio literal como aquele que aconteceu com Moisés. Ô Moisés que entra na arca, hein? Não é. Não será como aquele, mas um juízo condenatório. Pense, como você está hoje? Morrem as pessoas o tempo todo. Ontem eu conversava com uma pessoa sobre uma paciente que infelizmente partiu. Aí uma pessoa do nosso grupo falou assim, olha, eu fico preocupado com as pessoas que morrem, porque, né, principalmente aqueles que se matam, que suicidam, né, porque eu disse, olha, e aí falamos de uma outra pessoa que está doente, que também é cristã, eu falei, bom, ele está salvo, né, se ele partir, ele vai partir salvo, que ele não fique sofrendo, né, vamos orar para que ele não sofra e tal. E a pessoa disse assim, olha, realmente é triste, né, inclusive aquelas que se matam, não é só os que se matam, não, se as pessoas que morrerem sem Cristo vão para o inferno do mesmo jeito que aqueles que se matam. Eu já ensinei aqui que há graus de punição, mas o menor grau de punição no inferno não quero nem conhecer. E não vou porque estou em Cristo Jesus, e quem está em Cristo Jesus tem vida eterna, diz o Senhor, e Ele não é mentiroso. Que você se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus Cristo, quando Cristo vier. As pessoas podem não perceber, mas eles vão saber no dia do juízo. Porque naquele dia, Cristo veio. Muitos vão estar comprando, vendendo, mas aí chega a hora de prestação de contas. E se nós estivermos em Cristo, nós não estaremos justificados nossos pecados, não estando perdoados e justificados nossos pecados, estamos debaixo de ira condenatória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você se arrependa dos seus pecados, porque todos somos pecadores e precisamos de Jesus. Deus te abençoe.